O nosso maior desafio, sem dúvida nenhuma, em física aqui neste ano é a física C. Tem uma coisa que os estudiosos na área de educação, quando eu vou fazer os cursos lá, né? Volta e meia tem curso, seja de energia, seja do positivo, aí tem um curso, aí vem um doutor lá, o cara que estudou como ensina, e vai te dar técnicas para tu melhorar a tua aula e tal. E uma coisa que eles falam sempre, na hora de ensinar a gente a dar aula, é falar o seguinte: o aluno tem que ter um certo tempo de contato com a matéria. Se ele não tiver um certo tempo de contato com a matéria, não tem como ele aprender a matéria. Poxa, física A, física B, física D, física E, nada daquilo é novo. É uma coisa que tu já viu, é a segunda vez que tu tá vendo. Pô, peso, né, cara? Peso igual a M vezes G. O cara viu no nono ano, né, na antiga oitava série, viu no primeiro, viu no segundo. Aí o cara fala em peso, já tá natural. Ou seja, não quer dizer que tu estudou um monte de peso, porque tu viu ele vários anos. Então tu vê, para que tu aprenda a física C, nós temos que gastar um tempo falando da matéria. E estamos uma semana sem nos ver, né? Concorda comigo? 2, na verdade, né? Certo? Então eu preciso de uma revisão. Já que tu começou a ver essa física só esse ano, tu tem muito pouco tempo de contato com a matéria, para que ninguém se perca no avanço aqui, revisão total e geral da eletrostática. Vamos lá. Carga positiva. Fixa ali. Esquece um pouco a gravidade. Como assim, professor? É que a gente sempre tem na cabeça que se solta, cai. Mas se eu estivesse longe de qualquer planeta ou galáxia, com a minha roupa de astronauta, no espaço sideral, se eu solto um objeto, ele fica. Ele não cai. Porque os objetos caem porque tem uma massa atraindo eles ali embaixo. Tudo bem pra ti? É louco isso, né? Tu vê, tu sempre caiu. A tua vida toda, solta, cai. Aí tu tá no espaço sideral, solta o objeto, cai. Não, não cai nada. Se tu tá longe de planetas, estrelas e galáxias, está lá no meio do nada, se tu solta um objeto, tu fica ali com ele, o objeto está ali flutuando comigo. Tudo bem? Aceitas essa ideia? Então nós temos que fugir da gravidade para fazer os nossos estudos aqui. Porque se eu soltar uma partícula aqui, ó, ela cai, eu não quero que ela caia, eu quero que ela seja influenciada por essa outra partícula. Como eu quero estudar essa coisa invisível acontecendo, tem uma coisa acontecendo aqui em volta, não tem? Qual é o nome dessa coisa mesmo? Campo elétrico, é uma coisa invisível que eu consigo medir e sentir, mas eu não vejo. E já que vem de carga elétrica, campo elétrico. Se fosse um ímã, se for um planeta, campo gravitacional. E vamos desenhar esse campo para começar a nos familiarizar, nos refamiliarizar com ele. Para desenhar o campo, as linhas de campo, eu uso uma carga de teste. Esta carga de teste os cientistas escolheram como sendo... Que bonito! Solta a carguinha, para onde é que ela vai? Sobe, né? Não tem gravidade, lembra? Solta a carguinha. Os iguais se repelem, concorda comigo? É por isso que as linhas de campo, ou também chamadas de linhas de força, para a carga positiva, são divergentes, ou de afastamento. Lembra? Se eu fosse pegar uma carga negativa isolada, e usar a carga de teste sempre positiva, aí os opostos... Por isso que o campo elétrico em volta de uma carga negativa é DA pro ou com muito obrigado. Se eu tivesse duas cargas, uma positiva e outra negativa, já muda um pouco o campo. Porque se eu soltar uma carga positiva de teste, ela é repelida e atraída. Ela é repelida ao mesmo tempo que é atraída pela outra partícula. E aí ela faz curvas bonitas aqui, ó, dependendo de onde eu solto ela. E aí o campo elétrico aqui já não está organizadinho, né? Ele está esquisitão. Sobre esse desenho tem que saber fazer de cabeça? Via de regra não. Eu nunca vi o vestibular cobrar linhas de campo de duas partículas próximas uma da outra. Essas aqui tu tem obrigação de conseguir fazer, né, cara? Porque é bem mais simples. Outro tipo de campo elétrico mais bonito, ó. Imagina que eu pego uma placa de aço paralela e grande aqui, ó. Conecto ela no polo positivo de uma bateria e outra placa idêntica. Observem que a placa está assim, tá, gente? Ó, grandona ela é. Aqui é positivo porque é maior, ali é negativo porque é menor. Fica tudo positivamente carregado, né? Porque está conectado ao polo positivo. E fica negativamente carregado, já que está no polo negativo. Tudo bem? Para onde é que vão as linhas de campo? É, né? Ó, do positivo em direção ao negativo. E nesse caso, as linhas de campo são paralelas e igualmente espaçadas. Justamente porque esse campo é um campo especial, chamado
elétrico? Yes, uniforme. Uniforme porque aqui ele tem sempre o mesmo valor. Uniforme significa constante na física, não é? Tu vê, Carol, a primeira ideia de campo elétrico, que é uma ideia bonita, né, é de desenho, é de tu conseguir desenhar, de tu conseguir visualizar a movimentação de uma partícula dentro dele. Partícula positiva, obedece a linha. Partícula positiva, vai na direção das linhas. E se fosse negativa? Vai contra a linha. Positiva, obedece a linha. Negativa, vai contra a linha. Larga a positiva, vai para a direita. Larga a negativa, vai para a esquerda. Tranquilo? Afinal, os opostos? Tá light, tá bem light por enquanto. Só que a física não pode ser feita só de desenho, né, querido? A ciência que deixou o mundo do jeito que tá, né? Avião, carro, ar-condicionado, computador, isso é física. A física é a base de todas essas evoluções, sabia disso? Ah, não é engenharia, professor? Não é eletrônica? Não. Originalmente, os fenômenos primordiais são sempre trabalhados por físicos. Aí depois o engenheiro vai finalizar para levar o produto para tua casa. Olha que interessante. Tem sempre um físico no início de cada experimento revolucionário de tecnologia, certo? Então é importante essa noção. Olha só, já que a física é essa ciência importante, ela precisa ter regras para ser criada. E a gente precisa medir as coisas, observar os fenômenos, por isso nós vamos mais uma vez para o nosso laboratório. Pegamos aquela carga positiva fixa e eu quero estudar o que está ocorrendo neste ponto. Não é aqui, nem ali, é ali. Então eu vou lá para o laboratório bem rápido, hein? Vou pegar cargas de teste e vou colocar ali. E para poder medir eu uso aquele aparelhinho, o dinamômetro. O dinamômetro, aqui não vamos nem ter que amarrar o dinamômetro. Lá tu vai fazer na UFSC. Os laboratórios da UFSC são ótimos para isso. Então poder fazer as experiências, vai usar o dinamômetro, fazer as anotações, aí tem prazo para entregar, aí se tu errar na conta tu te arromba. É bem legal, certo? E dá encrenca, e dá com vírgula. Aqui não, aqui é tudo redondo. Então olha só, vou botar uma carga de 2 coulombs, lembra? É assassina essa carga, ela é mortal. No laboratório ninguém trabalha com ela, o cara trabalha com 2 microcoulomb, 10 na menos 6, né? Mas aqui como ninguém vai morrer, tá tranquilo. Botou lá, e aí mede a força, 100 newtons. Se for 4 coulomb, que bonito. Se for 1 coulomb, quase, é isso aí. Se dobrou a carga? Claro, se caiu pela metade a carga, lembra disso? E aí, para o leigo é óbvio, mas para o gênio é uma invenção nova. Vou criar a ideia de campo elétrico matematicamente. É só pegar a força que eu medi e dividir pela carga. Nesse caso, daria quantos, meus amigos? 50. Isso, pode ser 50 por 1, mas para variar, eu vou fazer 200 dividido por 4, que continua dando, e daria 50 newtons por coulomb em qualquer lugar, qualquer um das experiências, tudo bem? Até porque não é a carga de teste que está gerando a força, é aquela ali, ó. Concorda comigo? Show de bola. Bom, o que significa dizer que aqui tem um campo elétrico de 50 newtons por coulomb? Que cada coulomb colocado ali recebe uma força? Claro. E, opa, força é vetorial, não é? Então o campo elétrico também é vetorial. Para onde aponta o vetorzinho ali? Para a carga ou para fora dela? Isso já não podia esquecer. Aqui, ó. Acabamos de revisar, então se tu erra isso, é sinal de falta de atenção. Show de bola. Tranquilinho? Aliás, se a carga é positiva ou negativa, será que interfere? Vai interferir para onde o vetor vai, né? Mas não vai interferir no cálculo, por isso que a gente usa módulo. Pô, revisamos então de onde é que os cientistas tiraram a ideia de campo elétrico. Vimos visualmente com linhas de campo ou linhas de força e vimos matematicamente realizando mais uma vez a experiência que vocês farão se vocês forem para alguma área de ciência exata lá na nossa querida Universidade Federal. Bom, só que se eu depender apenas dessa fórmula para calcular campo elétrico, eu fico amarrado ao laboratório. Eu sempre ia ter que ir para o laboratório fazer conta, né? E nós precisamos de uma técnica mais prática. Eu tenho que ter uma técnica teórica para chegar lá e calcular o campo elétrico sem ter que ir para o laboratório, senão fica caro. E aí, ó, força a gente já sabe calcular, né? Teve uma aula que eu mostrei que o Coulomb colou do Newton, né? A lei de atração das massas de Newton. Quando o Coulomb foi fazer experiência no laboratório dele, ele percebeu que a lei de atração das massas era muito parecida com a lei que estava regindo o fenômeno. Ele disse que a força elétrica dependia do produto das cargas e era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Resumindo, triplica uma carga, triplica a
força. Quadruplica uma carga e quintuplica a outra. 20 vezes maior a força, concorda comigo? E se triplica a distância? Diminui 9 vezes a força. E encolhe a distância 10 vezes. Aumenta 100 a força. Isso a gente já fez várias vezes. Se tu estás com dificuldade nisso, o teu problema está em matemática, não é em física. Aí tem que dar uma revisada na parte de grandezas proporcionais. Só que tu concorda que se for vácuo, água ou concreto aqui, muda? Claro, né? E aí então tem um K, que é a constante eletrostática, que depende do meio. Porém, o K mais famoso, e é o que vai aparecer no teu vestibular, é o do vácuo. Alguém lembra? 9 vezes 10 na 9. É natural até o final do ano tu tá com ele decorado de tanto que tu vai usar. Show de bola. Aliás, né, mais uma vez tem os... Porque a força vai ser atrativa ou repulsiva, no máximo, sinais opostos se atraem. Show de bola. Então tá, até que é já conhecido nosso, né? Então até agora, de eletrostática, nós matamos a parte que envolve força. Para resolver problemas que envolvem força em eletrostática, ou eu uso lei de Coulomb, ou eu uso a definição de campo elétrico, ou tem uma outra, né? Tem uma outra teórica ainda, né? Que a gente já tinha desenvolvido. Porque olha só, como é que se calcula a força, meus amigos? A força está aqui, ó, K vezes Q sobre D ao quadrado. K vezes Q, um é o 1, o outro é o 2, dividido por D ao quadrado. E aqui embaixo tem Q, né? Essa carga, ó, é a carga de teste que eu coloquei ali, não foi? Essa é uma delas, aquela ali é a outra. Se essa aqui é a carga 1, aquela ali é a carga 2. Então, se a carga de teste é a carga 1, ela é a carga 1. E carga 1 dividido por carga 1, cancela, dá 1, né? Então, sobrou o que para o campo elétrico? K vezes Q sobre D ao quadrado. Quem é esse Q? É aquele ali, ó. Tudo bem? Quando tem uma carga só, é comum a gente chamar de Qzão, em vez de botar Q1 ou Q2. Muda alguma coisa? Não, né? Essa fórmula, olha bem, ela calcula o que mesmo? Campo elétrico. E ela é muito parecida com a lei de Coulomb. Lei de Coulomb, é bacana saber o nome da lei. A única diferença é que a lei de Coulomb tem duas cargas para determinar a força, e essa aqui tem uma carga só, porque calcula o campo elétrico. Aí geralmente o aluno fica nervoso e pergunta, oh meu Deus, qual que eu vou usar? Essa pergunta cabe? Não cabe, essa pergunta é um absurdo, essa pergunta. Alguém pode me dizer por que é um absurdo ficar em dúvida entre essas duas? Porque se uma fala em distância e a outra não. Se falar a distância, se não falar em distância, concorda comigo? É ou não é bem fácil reconhecer qual fórmula usar? É só ler a questão, né? Deixa eu ver se tu sabe o que é isso, né? Muito obrigado. Constante eletrostática. Então, se só falar em campo elétrico, eu já posso decidir qual é a fórmula? Não, pode ser as duas. Se falar em campo e carga, campo e carga, ainda não. Tá vendo? O que é o diferencial? Distância ou força. Falou em força, usa a definição. Falou em distância, usa outra. A constante também. Ótimo, pode dizer que é a constante também, né? E outra, galera, olha só. É raro o problema em que o cara coloca coisas que tu não vai usar. Mas tu concorda que um sujeito mais maligno ele pode dar o K e o cara não precisar usar o K só para desviar ele do caminho da luz? Então tem que estar atento, né? Mas olha só, na história do espelho, que a gente acabou de ver, quantas equações eram? Quantas equações nós desenvolvemos na aula passada de espelhos? 2. Tentou uma, não deu. Tentou a outra, não deu. O máximo que pode acontecer, isola numa, são essas 3 possibilidades. Então mesmo que tu não consiga enxergar a fórmula, tu fala, minha mãe mandou, puf, tenta. Aí na hora que tu botar o dado, tu vai ver, não, mas eu não tenho distância. Porra, não deu, vai na outra. É isso que é importante. A maioria da galera tenta uma fórmula e não conseguir, vou para outra. Ah, tenta uma segunda vez, tem 2 fórmulas, tenta as 2, pô. É o mínimo que tens que fazer antes de abandonar o exercício, tentar as 2 fórmulas. Concorda comigo? Não tô falando nada demais, né, gente? Certo? Bom, só que força na vida não é tudo. Não. Campo elétrico está relacionado com força, não é? Newton por Coulomb, certo? Essas 3 fórmulas são o que nós temos para trabalhar com força, só que força na vida não é tudo. Tem uma grandeza na nossa vida que é muito mais importante e mais geral. É a tal da energia. Energia é um conceito físico muito mais avançado do que força. Ele tem aplicações muito maiores e por isso que nós vamos ter que migrar.
nós vamos ter que parar de falar um pouquinho em força e falar em energia. E cara, energia não é um conceito trivial, é um conceito delicado, porque ela assume várias formas, né? Energia sonora, elétrica, nuclear, energia luminosa, energia cinética, potencial elástica, potencial gravitacional, energia química. Lembra? E a energia que está no teu corpo vem da onde? Do Sol. Vocês são movidos a energia solar, importante que esteja claro. E a energia da hidrelétrica, da energia eólica e a energia da termoelétrica. Veio tudo do? Até o petróleo é energia solar transformada. Lembra desse nosso papo? Importante ter essa noção, né? Mas a primeira vez que tu começou a calcular energia de verdade foi lá no primeiro ano, quando apareceu a noção de trabalho. Ou seja, o professor mostrava para vocês que se pegar a caixinha, fizer uma forcinha e a caixinha for parar uma distância dela na frente, a pessoa que fez isso gastou energia. E quanto de energia ela gastou? Depende. Claro, quanto mais força eu faço, mais eu me desgasto, mais energia. E da distância que eu arrastei. É intuitivo, não é, gente? É intuitivo. Então, trabalho é... Só que essa força, já que tem aquele ângulo ali, alfa, a força que me interessa de verdade é a F. Para calcular a componente, a gente sempre pega o vetor original e multiplica ou por seno ou por cosseno. Com o ângulo, já que tem ângulo ali, cosseno. É a minha técnica de decomposição que eu acho rapidinha, né? Se tu quiser usar seno e cosseno, não tem problema nenhum. Já que a força Fx é que empurra de verdade, Fx vezes D. E já que Fx é F vezes cosseno, a fórmula que vocês usavam é essa fórmula aqui. W de quê, meus amigos? O work, que é trabalho, é isso aí, é work, só para tu não esquecer por que eles colocam um W ali. Só que quando eu falo trabalho, eu gosto que na tua cabeça venha a palavra energia. Porque trabalho tem outras conotações na nossa vida. Então, quando a gente fala trabalho, tu pode escutar energia, está querendo dizer. No sistema internacional, como é que se mede energia? Joule, né? Joule, lembra energia cinética? Já era joule. Depois a gente pode fazer uma análise dimensional, como eu fiz na outra turma, por acaso eu fiz. Se no final sobrar um tempinho, vocês peçam sobre a análise dimensional do joule, faz aí pra gente. Bom, olha só. Trabalho. Ótimo. Trabalho mede. Isso era mecânica. Só que as ideias de mecânica nós podemos aplicar em qualquer outra área agora. Nós temos aqui uma carga elétrica fixa mais uma vez. E eu vou pegar uma outra carga elétrica ali, ó. Os iguais vai ter uma força de repulsão inicialmente bem forte, porque está próximo. Só que à medida que essa carga for se deslocando para lá, desliga a gravidade, beleza? Espaço sideral, carga fixa, soltei. Ela vai só para lá. Concorda comigo? Na hora que ela estiver lá longe, ela já vai estar embalada, né? Ela vai ter ganhado velocidade. Só que a força diminuiu, porque a distância aumentou. Tudo bem para vocês? A força diminui, mas a velocidade vai aumentando. Aumentando cada vez mais devagarzinho, mas aumentando. Concorda comigo? Então quer dizer que quanto mais distância essa partícula anda, mais ela adquiriu velocidade. Mais energia ela ganhou. Tudo bem para vocês? No início, antes de eu soltar, qual era a velocidade? Qual é a energia cinética? Zero. Se o corpo está parado, não tem energia cinética. Soltei. O corpo começou a se deslocar, então começou a ter energia. Da onde veio essa energia cinética? De que forma era essa energia? Era elétrica, tinha a ver com energia elétrica, não são cargas elétricas. Então era uma energia elétrica que se transformou em energia. Dá para calcular quanta energia foi transformada. Porque para calcular a energia relacionada a uma força e a uma distância, eu uso a noção de trabalho. Trabalho da força elétrica é o valor da força elétrica vezes a distância que a partícula foi empurrada, tudo bem? E qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Zero. E o cosseno de zero dá 1. Esse cosseno aqui então vai dar 1. Trabalho igual. Como é que se calcula a força elétrica mesmo? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D. Se essa é a Q1, é porque aquela, claro, vezes, e o cosseno de zero. Já que tem distância em cima e distância ao quadrado embaixo, eu cortei o ao quadrado. Trabalho da força elétrica, também conhecido como energia potencial elétrica. Olha como é que ficou a fórmula. Caramba, olha como ela é parecida com a lei de Coulomb. Qual é a diferença? Só a distância ao quadrado. Então se eu uso a lei de Coulomb é porque eu estou calculando uma força. Porém, se eu não usar o
quadrado, aquele cálculo me diz a energia naquela situação. Só isso. Foi aqui que nós paramos, não foi? Eu vi o videozinho do Mauro, só o finalzinho, foi aqui que eu parei. E tu vê, eu tinha feito esse desenvolvimento separado do resto. Agora que a gente revisou tudo, está começando a ter mais tempo de contato com a matéria. Se até o final do ano tu fizer os exercíciozinhos e tal, aí já não vai mais doer tanto imaginar o que é um campo elétrico. Até porque, né, campo elétrico é só diz quanta força atuou em cada coulomb da partícula, né? Não tem nada demais. Só que agora a gente está numa outra ideia, a ideia de energia. Seria em que unidade a resposta dessa conta? Joule, né? Acabamos de falar, né, gente? A gente acabou de falar que a unidade de energia do Centro Nacional é Joule. É isso aí, Joule. Pessoal, tu concorda que essa fórmula é equivalente à lei de... né? É equivalente, não são? Quando eu mostrei para vocês a lei de Coulomb, a gente parou? A gente ficou satisfeito? Não, né? A gente teve que desenvolver uma ideia mais refinada para continuar, né? A ideia de campo elétrico. A mesma coisa aqui, ó. Já sei calcular a energia entre duas partículas. Mas se eu quiser resolver problemas mais complexos, eu tenho que avançar na ideia. Só agora é que é novo. Até então foi uma ultra, super, mega revisão. Então agora é que é novo. Vai ficar legal aqui, hein? Vamos aprender o que é volts. Vai entender o que a tomada significa lá, 220 volts. Vem comigo, meu querido. Vou cortar aqui para não ficar longo.